Meus pais decidiram se mudar para esta cidade por capricho, não há explicação melhor. Eles estavam fartos dos altos preços dos aluguéis na cidade. Em Sutton podiam comprar uma casa inteira com 3 quartos. Eu tinha meu próprio quarto, eles tinham o deles e tínhamos até um quarto extra para hóspedes que nunca viriam. Meus pais não sabiam disso naquela época. A cidade era bastante fofa, no início. Pequeno centro com lojas e mercado. Também percebemos rapidamente que as pessoas daqui adoravam todos os tipos de atividades comunitárias, concursos de frutas e vegetais, uma celebração para cada estação e reuniões regulares na cidade. Tudo o que conseguiam pensar para se distrair do que havia de errado com a cidade. No início, não fiquei feliz com a decisão de me mudar, mas cedi quando vi como isso deixou meus pais felizes. Além disso, eu só tinha mais um ano de escola e já estava planejando me mudar para fazer faculdade. Não poderíamos saber que eu nunca o faria. Mudamo-nos para cá no dia 1º de outubro, há um ano, e fomos rapidamente recebidos pela maioria dos nossos vizinhos. Os primeiros foram os Millers, que moravam bem ao nosso lado. O senhor e a senhora Miller vieram com uma enorme cesta de madeira cheia de todos os tipos de produtos assados e sorrisos enormes em seus rostos que pareciam nunca desaparecer. Estávamos ocupados desempacotando as caixas na sala quando bateram à nossa porta. Mamãe foi abri-lo enquanto papai e eu ouvíamos as vozes. "Oh, que decisão maravilhosa você tomou ao comprar esta casa", ouvimos a mulher dizer. "E no momento mais perfeito também. Vimos que você tem uma filha. Ela parece ter a idade do nosso Ethan. Ah, talvez ele possa contar a ela sobre toda a diversão que um jovem pode ter em Sutton." O pai falou mais rápido do que uma pessoa normal deveria. Mamãe não disse uma única palavra. "Sim, isso não seria maravilhoso? Vocês 3 deveriam vir jantar algum dia. Gostaríamos muito de apresentá-los à nossa cidade", continuou a mãe. "Você já conheceu Harry?" Lentamente, papai se levantou e caminhou em direção à porta. "Oh, você deve ser o marido, olá." Meus pais eram pessoas da cidade, eu poderia dizer que eles já estavam impressionados com o calor das pessoas e não puderam deixar de sorrir. Quando Miller foi embora, começamos a beliscar todas as mercadorias que eles trouxeram, mas éramos interrompidos a cada 2 minutos por novos vizinhos trazendo mais coisas. Depois dos últimos, meu pai fechou a porta e suspirou. Nós 3 nos entreolhamos por um momento e depois começamos a rir. "Isso vai exigir muitos ajustes", minha mãe riu. "Mas poderia ser pior, certo? Bem, pelo menos não tivemos que nos preocupar com almoço ou jantar hoje", acrescentei. "Comemos um monte de caçarolas, tortas e saladas. Todo mundo nos trouxe alguma coisa. Eles são um pouco peculiares, mas legais, eu acho", disse papai. "Tenho certeza que vamos nos acostumar. E um monte de pais já estão planejando amizades entre você e os filhos, Avery. Você já é muito popular", brincou. "Sim, talvez eu possa me tornar amigo de Harry." "Ah, sim, o que foi isso?" minha mãe perguntou. "Todos eles falaram sobre esse Harry, mas ninguém nunca nos disse quem ele realmente é." "Talvez o prefeito?" "Devido às férias de outono, esperaria para começar a escola. Eu também não estava planejando fazer amizades aqui. Afinal, eu tinha meus amigos em casa. Então passei esses dias com meus pais. No dia seguinte fui ao supermercado com minha mãe para comprarmos tudo que ainda não tínhamos. Caminhamos até o centro da cidade, o que nos levou apenas 10 minutos até a loja que um de nossos vizinhos recomendou. Eu esperava uma mercearia de verdade, mas era mais como um pequeno quiosque com apenas o essencial. Eles não tinham marcas famosas e eram abastecidos principalmente com vegetais e laticínios. A mulher atrás da caixa registradora nos deu um grande sorriso. "Maravilhosa escolha de itens que você fez aqui. Você sabe, tudo o que vendemos é produzido localmente." "Ah, isso é legal", disse minha mãe. "Sim, é, não é? Até coisas como papel higiênico?" perguntei. "Bem, não tudo. Mas quase tudo. Não dependemos muito do exterior e não precisamos." "Harry não gostaria disso", ela sussurrou na última frase. Mamãe e eu trocamos um olhar curioso. "Sim, bem, quem exatamente é esse Harry?" Continuamos ouvindo esse nome e... Mamãe parou de falar quando viu o rosto da mulher mudar completamente. Ela havia perdido toda a cor. "Você aprenderá em breve. Mas espero que não tão cedo. Apenas lembre-se, todos nós ficamos juntos aqui." Isso nos confundiu ainda mais,
mas a mulher não respondeu mais nenhuma de nossas perguntas. Em vez disso, ela tentou nos distrair com todo tipo de informação sobre o próximo festival de outono. Eu gostaria que ela estivesse certa e que tivéssemos tido mais tempo. Mas, por acaso, vi Harry naquela noite. Meus pais já tinham ido dormir, a rua estava tão silenciosa que dava para ouvir um alfinete cair lá fora. Eu estava no meu quarto assistindo a um show quando ouvi passos. Se você pode chamá-los assim. Parecia mais alguém se arrastando pelo chão. Fui até a janela, mas não consegui ver muita coisa no começo. A rua estava escura, todas as luzes das casas estavam apagadas. Eu já tinha notado pessoas baixando as persianas no início da noite, mas à medida que meus olhos se acostumaram melhor, vi de onde vinha o som. Vi um homem com roupas rasgadas e algo que parecia palha pendurado nos braços e nas pernas. Seus movimentos pareciam desajeitados e lentos, seu corpo estava todo torto e curvado, quase como se ele estivesse ferido. Mas de vez em quando ele mudava ligeiramente de direção, andando em zigue-zague. Eu realmente não consegui ver seu rosto até que ele parou, bem na frente da nossa casa, e comecei a olhar para minha janela. De repente, tive a dolorosa consciência de que meu quarto era o único com luz acesa. Minha respiração ficou mais pesada, mas o resto do meu corpo estava congelado. E foi então que minha porta se abriu e minha luz foi apagada. Tentei gritar, mas nenhum som saiu e de repente uma mão me puxou para fora do quarto e para o corredor. Foi papai. Você viu aquilo? Ele sussurrou. Vi mamãe parada na frente da porta do quarto deles. Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Que aberração, disse minha mãe. Joana. Só estou dizendo que estamos no meio da noite. Ele parece estar drogado. Por que você me puxou aqui? Eu perguntei, minha voz finalmente de volta. Eu não queria admitir que meus pais pudessem estar tão assustados quanto eu. Nós o vimos olhando para cima. E quando chegamos ao corredor, sua luz estava acesa. Ele estava olhando para você, minha mãe sussurrou. Papai voltou para o meu quarto e depois de um tempo disse ele se foi. Quando amanheceu, nós três nos acalmamos. À luz do dia, nosso medo da noite anterior parecia ridículo. Provavelmente era apenas um cara bêbado voltando para casa depois de uma festa de Halloween, disse papai durante o café da manhã. Sim, eu concordei. Eu ainda não gostei do jeito que ele olhou para mim. Mamãe ficava reorganizando os ovos mexidos no prato, sem comer nada. Você acha que aquele homem era Harry? Ela perguntou depois de um tempo. Eu estava pensando a mesma coisa. Podemos rir disso, mas isso não mudou o fato de que algo naquele lugar realmente não parecia certo. Naquela noite fomos convidados para jantar no Miller's. No início, eu não queria ir com meus pais, mas senti que seria uma boa maneira de descobrir mais sobre Harry Sutton, então fui. Mamãe trouxe uma garrafa de seu vinho favorito. Ela recebeu uma caixa cheia da cidade antes de nos mudarmos e os Miller ficaram extasiados com isso. Sentamo-nos à mesa de jantar, que já estava repleta de aperitivos e decorações. As pessoas aqui foram ótimos anfitriões, você tem que reconhecer isso. O Sr. Miller abriu o vinho e serviu uma taça para todos, inclusive para mim. Isso é fantástico! Não me lembro da última vez que tomei um vinho tão bom, exclamou a Sra. Miller. Que bom que você gostou, disse minha mãe. Ainda tenho algumas garrafas, se você quiser uma para outra hora. Não, não. Eu não gostaria de levar de casa as últimas lembranças que você tem. Oh, não se preocupe. Posso pedir mais quando sairmos. Os Miller trocaram um olhar estranho, mas não comentaram mais nada. Ethan. O pai gritou de repente. Estamos começando o jantar. Ele olhou para nós, desculpando-se. Nosso filho às vezes fica tão perdido em seu próprio mundo. Já tínhamos começado a comer quando ele finalmente chegou à sala. Ele se parecia com seu pai com cabelos pretos e estatura alta. Sua mãe era o oposto, muito baixa e com cachos ruivos. Ele também estava vestido de maneira muito casual, com uma camiseta e jeans rasgados, enquanto seus pais pareciam estar em um jantar nos anos 50. Ethan, conheça nossos novos vizinhos, Eli e Joanna Russell. E sua filha Avery. Oi, ele murmurou enquanto dizia na cadeira livre à minha frente. Ethan foi a primeira pessoa em Sutton que conhecemos que não sorriu quando nos viu. Ele ficou quieto durante o resto do jantar, enquanto seus pais, como sempre, continuaram falando sem parar. Perto do final do jantar, minha mãe decidiu finalmente interromper o estranho casal, contando-lhes o que vimos ontem à noite. Por um momento houve silêncio.
Os Miller pareciam muito desconfortáveis, mas não paravam de sorrir. Esse foi Harry, Ethan finalmente disse. Foi o que pensei, mas realmente não entendemos isso. Isso acontece com mais frequência? Harry tem algum tipo de problema psicológico? Minha mãe perguntou sem rodeios. A senhora Miller fez com que ela se calasse. Desculpe, Joana. Isso foi rude da minha parte. Ela olhou ao redor do quarto. É só que, nós não falamos mal de Harry. Ah, eu não estava tentando. O homem estava olhando para nossa filha à noite. Estávamos um pouco preocupados, só isso. Não queremos que você se sinta desconfortável. Todos aqui estão tão felizes que você se mudou para Sutton. O Sr. Miller entrou na conversa. Simplesmente não é simples explicar quem é Harry. Ele já machucou alguém aqui? Papai perguntou. Mais uma vez, silêncio. O jantar terminou rápida e estranhamente depois disso. Saímos com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, minha mãe sugeriu que fizéssemos uma pequena viagem de um dia para que pudéssemos explorar as cidades próximas e talvez encontrar um lugar com um supermercado decente. Nenhum de nós admitiu, mas acho que todos nós ficamos meio assustados e só queríamos fugir um pouco. Os vizinhos daqui eram abertos e amigáveis à primeira vista, mas algo estava realmente errado com eles. Eu podia ver o arrependimento no rosto dos meus pais. Nosso lugar não era aqui. Arrumamos alguns itens essenciais e entramos no carro. Dirigimos por 5 horas até que finalmente desistimos. Foi quando percebemos que não havia como deixar Sutton. O GPS estava todo errado. As ruas viraram becos sem saída. Tentamos ir embora pelo mesmo caminho por onde viemos, mas quase parecia que aquelas estradas haviam desaparecido. Nós três sentíamos como se tivéssemos perdido a cabeça. Finalmente, chegamos a um longo caminho e imaginamos que ele nos levaria para fora. A estrada estava vazia. Não víamos casas há pelo menos meia hora. Não havia nada além de campos. Papai apertou o acelerador com mais força e finalmente conseguimos respirar direito novamente. Até que vimos algo na estrada. Desta distância não conseguíamos reconhecer o que era, mas ao nos aproximarmos percebemos que era uma pessoa e ela caminhava lentamente em nossa direção. Paramos repentinamente bem na frente dele. Reconheci imediatamente as roupas rasgadas e a palha. Tudo nele parecia falso, exceto seu rosto. Um rosto humano com sobrancelhas grossas e lábios finos. Ficamos ali por um momento enquanto ele arrastava seu corpo em direção ao nosso carro. Mamãe trancou as portas. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então ele estendeu o braço em direção à porta da minha mãe. Foi quando papai deu marcha ré. Quando estávamos longe o suficiente, ele virou o carro. Estávamos quase sem gasolina, mas ainda assim conseguimos voltar para nossa nova casa. Quando voltamos, vi Ethan sentado na varanda da frente com um livro. Meus pais não queriam que eu fosse, mas eu os convenci de que estava tudo bem. Eles decidiram que iriam bater na porta de algum vizinho para saber como sair da cidade. Tentou sair, hein? Ele disse quando me aproximei. Eu balancei a cabeça. Ele me deu um meio sorriso que parecia genuíno. O que está acontecendo aqui? Tentei esconder o pânico na minha voz. Você caiu na armadilha. Depois de se mudar para Sutton, você ficará aqui para sempre. A única saída é a morte. Engoli. Isso é ridículo. Ele encolheu os ombros. Isso não torna isso menos verdadeiro. Viemos aqui antes para ver a casa. Saímos depois disso. Isso foi antes de você morar aqui. Agora é tarde demais. 1 milhão de pensamentos passaram pela minha mente, mas percebi que não adiantava negar o que ele estava dizendo. Tínhamos acabado de dirigir por horas por uma pequena cidade. Eu sabia que ele estava certo, mesmo que parecesse errado. Então, em vez disso, voltei-me para a raiva. Então por que diabos ninguém nos avisou? Ele se levantou da varanda e se aproximou. Porque eles são todos loucos. Depois que o homem que morava na sua casa morreu, eles ficaram muito felizes em conseguir novos moradores. Novos vizinhos. Eles não podem sair, então tentam de tudo para conseguir pelo menos uma pequena mudança, um pequeno vislumbre para o exterior. Provavelmente acontecerá com você e seus pais em breve. Minha mãe chorou a noite inteira. Meu pai passou do raciocínio à raiva, ao silêncio e ao pedido de desculpas. Tentamos ligar e enviar mensagens de texto para pessoas de fora, mas cada vez que ficávamos presos, ficamos muito felizes. Este é o inferno que você deveria se mudar para cá também. Os dias seguintes continuaram iguais. Tentamos sair mais algumas vezes.
De carro, a pé, de bicicleta. Embora não tenhamos encontrado Harry novamente, também não encontramos a saída. A cidade parecia um labirinto. Lentamente, as semanas se passaram e a insanidade se transformou em vida cotidiana. Meus pais começaram a se vestir e a agir como vizinhos. Eles participaram de eventos da cidade e fizeram amigos tão perdidos quanto eles. Harry queria que ficássemos. Os habitantes da cidade queriam que ficássemos. E Sutton se tornou nossa nova realidade.